Nesse vídeo a gente vai analisar a carteira de ações da Esquadra, aquela mesma Esquadra que apontou de forma pioneira as fraudes contábeis do IRB no ano de 2020 e a mesma Esquadra que apontou para algumas possíveis pirâmides financeiras no âmbito dos fundos imobiliários. Vem comigo. Salve, salve, investidor! Como é que você está? E a última carta da Esquadra foi interessante, na minha opinião, e por isso decidi avaliar as principais posições daquela carteira. E a Esquadra hoje é uma das maiores gestoras independentes do país. Ganhou muita notoriedade ao ter sido pioneira e ter ganho muito dinheiro com isso, operando vendida, no descobrimento das fraudes do IRB, que gerou inúmeros prejuízos a muitos investidores. E nessa última carta, a Esquadra traz erros e acertos, mostrando que ninguém é infalível. Mesmo alguém que ganhou muito dinheiro por ter descoberto algo fora do radar, pode cometer alguns erros. O importante nos investimentos é você acertar mais do que errar ou até acertar menos, só que os acertos compensarem e muito os erros praticados com controle de risco. E aqui está a última carta da Esquadra. Olha, é um fundo de investimento que entregou valor ao cotista. Isso eu não posso negar. Por quê? Venceu praticamente em todos os anos o benchmark. Nesse primeiro semestre de 2025, acumulou quase 30% de rentabilidade no seu fundo long only. E qual que é a diferença? Long only e long biased. O que acontece? Aqui no long biased, a Esquadra tem permissão, tem mandato para operar vendida, para fazer hedge. Já no long only, não. Aqui a empresa só investe em ações. E é aqui que a gente vai se ater, não aqui, onde ela ganhou dinheiro contra o IRB, etc. A carteira dos dois fundos é muito parecida, só tem essa diferença de fato. E como está essa carteira hoje? Hoje, exatamente, a gente não tem acesso, porque a empresa só traz aqui publicamente a posição de janeiro. A cada semestre ela revela posição pública. Eu até entendo isso, só você parar para pensar. Se você tem um fundo de investimento que teve sucesso, você não quer que a concorrência saiba o que você está comprando, não é? Então essa aqui é a lógica. Muito bem. Maior posição equatorial, será que isso ainda permanece? Ultrapar, PetroRio, Multiplan, Rumo, GPS Participações, Apvida, Grupo Mateus, Sabesp, Itaú, Localiza, Copel, tem Equatorial Distribuidora, um pouco de Copel aqui e outras posições pequenas e Energisa, que na verdade se tornou uma posição bem relevante, que está aqui, ó, 11% do fundo. Olhando para a performance histórica da Esquadra, pegando aqui o fundo long only, a gente vê que desde 2008 entregou um acumulado aí de praticamente 1.500%, deu aproximadamente para o cotista puramente hipotético que ficou no fundo todo esse período, entregou algo em torno de 18% ao ano, já líquido de taxas. Só que as taxas desses fundos aqui da Esquadra, pesada, 3% de taxa efetiva, é muita coisa. Por isso que eu não recomendo investir através de fundos para a esmagadora maioria dos investidores. Por quê? Porque você paga taxas muito elevadas, mas muito elevadas. De tal modo que, se a performance não for excepcional do fundo de investimento, você talvez não ganhe dinheiro suficiente que justifique o pagamento das taxas. E veja, essa performance aqui é líquida de taxas, mas não de impostos. Depois que você resgata as cotas, você tem que pagar imposto de renda no fundo de ações, 15%. Então, na prática, quem carregou todo esse período até agora, as cotas do fundo, teria um ganho líquido de imposto de 15% aproximadamente. Foi um bom ganho, bom ganho. Acontece que 15% ao ano, você poderia até ganho ali com estratégias puramente passivas e DIV ou algo próximo disso, sem toda a volatilidade de um fundo de ações, é difícil, mas aqui a performance foi excepcional, é basicamente a taxa que acaba atrapalhando. E eu preciso reconhecer também que é difícil você conseguir boa performance no mercado de fundos de investimento, principalmente de ações, porque o comportamento dos investidores é do famoso Zé Cotinha, que fica comprando fundo na euforia, na alta e vendendo na baixa. Isso é ruim porque justamente nos momentos em que o fundo precisa do cotista de seu capital para fazer aportes, o pessoal está pulando fora. Tem uma indústria bem difícil, seja pelas taxas, seja pelo comportamento inadequado do investidor. Mas beleza, a gente vai avaliar aqui a carteira de ações do fundo e alguns fundamentos dessas empresas e a justificativa de investimento do fundo. E hoje a carteira está distribuída nos seguintes setores: 26% em distribuidoras de energia elétrica, basicamente Energisa e Equatorial Energia. E Equatorial
a Esquadra já carrega, ó, há muito tempo. Financials, ou seja, setor financeiro, bancos basicamente. Aqui é basicamente Itaú e Banco Inter. Commercial Properties é basicamente Multiplan e Iguatemi, especialmente a Multiplan. Petróleo, PetroRio. E setores diversos aqui, 27%. Nesses setores diversos, você tem aí Grupo Mateus, que é uma excelente companhia, que está lá no fundo da Guepardo. Você tem o Grupo GPS, não acompanho muito, nem gosto, por ser uma empresa muito intensiva em mão de obra. Você tem a Rumos, tem a Apvida, que eu também não gosto. Muita alavancada, muitas aquisições. Mas vamos dar uma olhada aqui nas principais posições. E como eu disse, em distribuidoras de energia, você tem primeiramente Equatorial. O que acontece? Equatorial Energia. Ela é uma holding que está presente nos mais setores de utilities, de saneamento, telefonia e principalmente distribuição de energia elétrica. 92% da receita da empresa vem de distribuição de energia elétrica. Por isso que dá para dizer que ela é uma distribuidora. Mais de 90% da receita vem dessa área. E aí você poderia me perguntar, nossa, Luan, a empresa negocia 12 vezes lucro. Não é muito? Pois é, você precisa entender o seguinte, é que você está muito acostumado em comprar empresas abaixo de 10 vezes lucro, principalmente no setor de utilities. Acontece que empresas de alta qualidade, elas acabam negociando na bolsa de valores com um prêmio. Por quê? Você poderia me perguntar, por que, Luan, isso acontece? Isso acontece porque o mercado espera mais previsibilidade nas receitas, geração de caixa, lucro e dividendos dessas empresas. Das empresas que negociam com múltiplos mais baixos, do mesmo setor, por exemplo, o mercado, na verdade, espera mais volatilidade nos resultados, espera mais imprevisibilidade. Às vezes, simplesmente porque a empresa é estatal. Então, essa gangorra, muitas vezes de estatais, faz com que o mercado exija um prêmio de risco muito alto nessas empresas, algo que não acontece numa Equatorial Energia. E um indicativo de que a empresa é de alta qualidade é a consistência dos seus retornos e o elevado retorno histórico. Veja, quem comprou Equatorial nos últimos 10 anos, apesar do baixo dividend yield, conseguiu um retorno total de 512%. 512. Isso deu incríveis 19,86%. Estilo um Itaú. Itaú foi até mais do que isso. Então foi incrível. Você não encontrou nenhuma empresa do setor elétrico com essa consistência. Claro, o passado não garante o futuro, mas é um indicativo de probabilidade que a empresa é boa. Mas é claro, você não pode pagar demais. É regra. Você precisa calcular o valor intrínseco de uma empresa e comprar abaixo desse valor, nunca acima. Senão, a sua expectativa de retorno é baixa. Simples assim. E na visão da Esquadra, hoje, tanto a Energisa quanto a Equatorial negociam com retorno real implícito de 12% na Equatorial e de 15% na Energisa. A Energisa, por sua vez, de fato, um PL muito mais baixo, impactando positivamente o dividend yield. E o retorno também foi espetacular. 407% representou 17,63% ao ano. Portanto, duas elétricas que, olha só que interessante, para o investidor pessoa física no geral, o pessoal nem liga muito. Repara bem, enquanto que os institucionais, fundos, adoram essas empresas. Por isso que é importante dar uma olhada nisso aqui, porque a pessoa física geralmente está equivocada. É importante você ter esse senso crítico. Inclusive, estou pensando seriamente em trazer um relatório de Equatorial para a minha comunidade, a Formação Mirai Invest, onde eu estou trazendo uma vez por semana relatórios de análise de empresas que eu considero as melhores da bolsa. Multiplan, Itaú, Vivara, Caixa Seguridade e quem sabe Equatorial Energia não vai estar aqui. Além de estar aqui o meu treinamento completo de ações, renda fixa, fundos imobiliários, tudo. Investimento exterior, valuation, que é o Formação Mirai Invest. E tudo isso, mais conteúdos de membros do canal, todos aqui dentro, e plano de preço teto, tudo isso por uma assinatura que cabe no seu bolso e que você pode cancelar a qualquer momento sem burocracia. Conheça os benefícios da comunidade FMI no link da descrição e no primeiro comentário fixado. E voltando aqui, será que tem todo esse retorno real implícito? 12% em Equatorial e 15% em Energisa? Luan, o que seria isso? Retorno real implícito? Seria o seguinte, quando a gente fala retorno real, a gente está falando acima da inflação. E quando a gente fala de inflação, é a inflação oficial do governo, o IPCA. Então, se eu estou falando de um IPCA que deve fechar o ano a 5%, para o ano que vem o pessoal espera 4%, a gente está falando, em relação a esse ano de 2025 ainda, de 5 mais 12, 17 na Equatorial. Já na Energisa, seria 20% de retorno real implícito, na visão da Esquadra, nos cálculos que a gestora fez. Eu concordo com isso? Olha, depende de como eles calculam o fluxo de caixa. Se eles consideram como fluxo de caixa, por exemplo, na Equatorial, o lucro antes do imposto de renda, você tem um fluxo de caixa. Se você considera
O lucro antes dos juros e do imposto de renda, você tem outro cálculo. Provavelmente, e é isso que deve ser feito com você que está aí do outro lado, tem que ser o lucro antes de descontar os impostos, que é a melhor forma de você adotar como fluxo de caixa quando você vai fazer desconto de fluxo de caixa. Porque aí você está comparando as empresas de maneira mais adequada. Seria o EBT lá nos relatórios financeiros. Então não é o lucro líquido, por exemplo, no ano passado, Equatorial quase 4 bilhões. A gente está falando provavelmente de EBT. Seria o equivalente a uns 8 bilhões, projetado para 2025 em Equatorial, de 7 a 8 bilhões. É difícil, porque a empresa é bem alavancada. Esse é um ponto negativo da empresa. Tem um endividamento bastante elevado. Só que esse endividamento elevado é com base na previsibilidade do fluxo de caixa de uma distribuidora de energia. Então até dá para entender, mas eu gostaria que fosse um endividamento menor. Ainda assim, de forma bem simplificada aqui para você, se eu estou falando de 8 bilhões para esse ano, ou até projetado 2026, e eu coloco aqui uma taxa de desconto de 15%, eu estou falando que a empresa deveria valer 53 bilhões de reais. Se eu coloco uma taxa de desconto de 17%, que seria isso, né? Segundo os cálculos da Esquadra, ela deveria valer 47 bilhões. Quanto que ela está valendo na bolsa? Quanto que ela está valendo? 44. De fato, a empresa estaria aí negociada com uma taxa de desconto de 17%. É um excelente prêmio. Gostaria que fosse maior, por quê? Porque, como eu disse, essa alavancagem faz o lucro líquido ser consumido. Mas, enfim, historicamente a empresa mostrou um excelente trabalho. E na Energisa, mesma situação. Aqui no caso você tem uma taxa de desconto provável aí de 20%. Quanto que ela vale em bolsa? Ela vale 23 bilhões, quase 24. Inclusive, entregando um lucro líquido melhor que a Equatorial, se parar para pensar, dado o nível de receita, tá até melhor a Energisa. Dessa forma, se a gente está falando aí de um lucro antes do imposto de 6 bi em Energisa, descontado aqui uma taxa de 20%, seria 30 bilhões. A empresa, nossa, realmente, hein? A 24 bilhões, provavelmente os cálculos da Esquadra estão corretos. Lembrando que nada nesse vídeo aqui é recomendação, viu? Eu estou te dando insumos para que você tome decisões mais conscientes na sua carteira de investimentos. E lá na comunidade FMI, é isso que eu faço, com muito mais profundidade. Depois a gente pula aqui para o setor financeiro. É Banco Inter e Itaú. Itaú eu já falei exaustivamente aqui, é o melhor banco da bolsa. E o Banco Inter, muito interessante. Tem um cliente da minha consultoria que eu coloquei Banco Inter na carteira dele, porque cabia no asset allocation da carteira dele, e está indo bem. Eu já havia identificado uma distorção de Banco Inter e Nubank lá no passado, falei para membros do canal e acabou dando retorno. Hoje em dia eu não compraria no valuation atual, apesar de acreditar no crescimento do Banco Inter. E segundo a Esquadra, o portfólio deles negocia a 9% earnings yield, ou seja, 11 vezes o lucro futuro. É um patamar que para Itaú é razoável, com um ROI aí de 22% nessa carteira, sendo que, segundo a Esquadra, principalmente o Itaú, tem excesso de capital. E esse excesso de capital jogaria o ROI lá para cima, para 25%. Hoje, Itube 3 está ali a 33 e alguma coisa, subindo bastante nos últimos 12 meses, a 8 vezes lucro a ação ordinária. Para o pequeno investidor faz sentido. Eu detalhei o Banco Itaú aqui na comunidade com esse relatório, inclusive trazendo aqui o valor intrínseco da empresa, porque tem uma diferença. Na planilha de preço teto, eu uso o critério do Bazin, que é o que o público do meu canal se acostumou, faz sentido para empresas previdenciárias, mas aqui não é Bazin. Aqui eu desconto o fluxo de caixa e te trago o valor intrínseco, que é muito melhor, sendo sincero, do que simplesmente Bazin. Faz você não perder determinadas oportunidades de fato de investimento. Então, nesses relatórios, eu trago o valor intrínseco, segundo a fórmula do valor presente, que é a mais utilizada pelo mercado financeiro para calcular o valor justo de um negócio. A empresa ainda tem participação na Stone, não acompanho, prefiro ficar de fora desse setor, acho que tem muita concorrência. Em shoppings, é Iguatemi, que é muito bom, mas eu prefiro Multiplan, não à toa que eu tenho relatório da Multiplan na comunidade. Fechou o primeiro semestre de 2025 a 9% de Free Cash Flow Yield. Esse patamar aqui, para uma empresa como a Multiplan, é o mesmo da recessão 2015-2016. Então, quando você vai aqui em Multiplan, a gente está falando de uma empresa que, a princípio, negocia 13 vezes lucro. Parece muito de novo. Mas, historicamente, a Multiplan tem uma média de 14, e quando a gente puxa aqui momento de euforia do mercado, ou seja, antes da pandemia, etc., a empresa negociou bem acima de 20 vezes lucro, tá? Então, aqui é um momento de euforia. A gente está aqui embaixo. E tem um detalhe. A empresa fez uma recompra massiva de ações. Massiva. 5% do capital social foi recomprado. Principalmente porque no ano passado, o fundo canadense, que
era um dos controladores da empresa, saiu. E aí, cara, você tem uma redução do número de ações em circulação para fins de dividendos, etc. Então, quando você clica aqui em Multiplan, você tem aqui aparentemente 520 milhões de ações, mas você tem que retirar os efeitos da recompra. Na prática, você tem quase 489 milhões de papéis. Sendo assim, vamos lá, o PL projetado não é de 13 vezes no preço atual. A empresa tem capacidade, apesar da alavancagem que está razoável, mas é um pouquinho alta, na minha opinião, tem capacidade de entregar 1,1 bi de lucro nesse ano. Então, na prática, a gente está falando de mais ou menos um lucro por ação de 2,25. Se a gente está falando de uma cotação de quase 27, a gente está falando de 12 vezes lucro. Quando fechou o semestre, estava aqui embaixo, praticamente 11 vezes lucro. Olha, que é o que a Esquadra falou, 9% earnings yield. Cara, pensando no histórico de Multiplan e na qualidade da empresa, é um patamar bem razoável. Lembre-se, segundo Buffett, você não precisa de muita margem de segurança em empresas acima da média. Você precisa de muita margem de segurança em empresas que dão lucro de forma consistente, mas são de segunda linha, medíocres. Nada impede você comprar em momento de muito estresse empresas de segunda linha, que não é líder do setor, por exemplo, que não possui as melhores margens, os melhores ativos, a melhor gestão. O Buffett faz isso. Recentemente ele comprou o United Health, não é a melhor empresa da bolsa, etc. Ele comprou por vislumbrar uma oportunidade. Mas os grandes aportes você faz em momentos de depressão do mercado em empresas premium. E eu entendo que no setor de shoppings a Multiplan ostenta isso, ostenta essa condição. Em petróleo você tem a PetroRio, que teve um recente problema no campo Peregrino, mas eu entendo que é pontual. A ação abaixo de 40, olha, segundo a Esquadra, oferece um retorno para o próximo ano de 35%. Cara, é muito retorno embutido aqui. Mas é petróleo, né? Imprevisível. Tem que ir com calma. A ação aí, ó, negociando a 3 vezes lucro. Apesar da queda no lucro líquido, oriunda desse cenário de petróleo abaixo de 70 dólares, a correção do mercado bem forte, mas é aquilo, né? Esse histórico aqui absurdo de rentabilidade mostrou que a gestão alocou muito bem o capital, por isso que não paga nada de dividendo. É o tipo de empresa que, olhando para esse histórico, é melhor você não receber dividendo mesmo, porque a gestão consegue pegar o seu capital e multiplicar muito mais do que você provavelmente conseguiria investindo sozinho. E ainda temos GPS, Grupo Mateus, Grupo Ultra, outra empresa que também está na Guepardo, e a Apvida, que aí o pessoal se lamenta junto com o Rumo. A Apvida e Rumo são empresas que dependem de juros mais baixos, porque são empresas muito alavancadas e que a gestão incorreu em excesso de confiança. Então é o tipo de empresa que eu fico de fora. Mas o pessoal aqui da Esquadra aumentou posição em Apvida porque entende que o valuation está muito atrativo. Basicamente baixou o preço médio, porque eles estão perdendo dinheiro aqui. Grupo Ultra, top de linha, mas margem muito baixa. E Grupo Mateus, eu gosto bastante. É a única do setor que eu gosto e que tem margens bem acima da média. Mas eu tenho as minhas dúvidas quanto ao fato de ser o que o Buffett chama de empresa tão boa que qualquer idiota consegue tocar. Porque em algum momento algum idiota vai estar na cadeira de comando. Eu não sei se o Grupo Mateus é isso. Se o Grupo Mateus não depende de pessoas excepcionais lá na gestão. Como é o caso do Wilson Mateus, que é um cara sensacional. E Grupo Mateus é outra empresa aí que, olha, caiu bastante desde julho, pós-publicação de resultado, mas viu, o resultado foi bom. Eu trouxe para os membros, explicando sobre o resultado. Olha só minha postagem. Grupo Mateus desabando hoje mais de 6%. 13/8. E aí eu comentei aqui embaixo, ó. Companhia que vale a pena ficar no radar. Eles estão fazendo isso muito bem. O quê? O jogo de controlar custos e aumentar as margens. Um setor competitivo assim, esse é o jogo. Então, é uma companhia que eu deixo no meu radar dependendo do preço. Não sei. Isso eu revelo só para membros. Vamos agora aqui ao YouTube, alguns comentários. Bolsa lateral, exceto para o banco que estamos proibidos de falar. Não fale. Montei uma carteira há 2 anos, respeitando o preço teto Bazin e não vi nenhuma vantagem até o momento. Na verdade, minha reserva de emergência está rendendo mais que a carteira. Detalhe, a reserva é menos de 50% da carteira de ações. Cara, o critério do Bazin eu já falei, não é uma grande panaceia. É só uma maneira de você tentar comprar ações com margem de segurança. Eu precisei fazer diversas adaptações na planilha de preço teto, porque o Bazin mesmo, o critério de 6%, realmente não é dos melhores, muito fraco. Então, adaptado à realidade atual, dá para você estabelecer uma margem de segurança interessante e mais simplificada para o investidor individual. Então, o que mais importa é saber escolher as ações boas, não o preço teto. Porque, como eu já disse, se a empresa é de alta qualidade, você nem precisa de muita margem de segurança. E aqui em cima eu vou deixar um vídeo para você onde eu te ensino a como calcular o preço teto de ações e fundos imobiliários. Corre lá.